Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Mulher Mais, onde hoje abordaremos o tema Economia Feminista. Eu me chamo Michele Sâmia, estou aqui juntamente com a minha amiga Rosário Bezerra. Olá, ouvintes do podcast Mulher Mais. Hoje nós temos a honra e o prazer de receber a professora Kellen, da Universidade Federal do Piauí, que vai nos falar sobre economia feminista, né? Um tema bastante atual, e ela é uma pioneira desse tema que nós vamos conversar com essa professora atualizada desse assunto. Oi, gente, obrigada pelo convite. É muito bom poder estar aqui participando com vocês e podendo também divulgar um pouco mais do meu trabalho, da economia feminista e dos nossos conhecimentos e tentar aí ver se a gente consegue trazer mais gente para o debate e deixar aí o caldo mais grosso. Tá certo. Então, a professora Kellen, ela é professora adjunta da Universidade Federal do Piauí desde 2016. Está fazendo doutorado em políticas públicas, também é mestre em ciência política e membro da Rede Brasileira de Economia Feminista. Não é pouca coisa não, viu? Pioneira, na verdade. Kellen, nos conta exatamente o que é a economia feminista. Bom, a economia feminista ela é uma área dentro da economia que ela tenta, de alguma forma, retirar dos princípios da economia, aqueles pressupostos que regem a economia, tirar o olhar masculino. Porque a ciências em geral, não só a economia, não é um privilégio da ciência econômica, mas as ciências em geral, elas sempre foram muito feitas por homens, né? Foram eles que puderam ir para a universidade primeiro, a gente veio muito depois. Eles, por entrar na universidade, por estar na universidade, eles fazem o conhecimento científico com o olhar deles. E, mais especificamente, eles fazem a ciência num mundo que é dominado por eles. Então, se toda a ciência, se o conhecimento científico é feito por homens, com o olhar de homem, num mundo dominado por homem, é lógico que essa ciência ela não vai entender a participação, a realidade, as experiências das mulheres dentro dessa ciência. Então, a economia feminista ela vem tirar esse olhar que a gente chama androcêntrico, né? Andro, do homem, né? O homem no centro. Ela vem tirar esse olhar androcêntrico para dizer, olha, existem outras experiências que não são as experiências dos homens. Existem outras realidades, outras vivências, né? E a economia, do jeito que vocês estão trabalhando, ela não está refletindo a realidade. Então, a ciência, se é para a ciência trazer a realidade, entender a realidade, transformar essa realidade, eu não posso fazer isso olhando com o olhar apenas de um grupo, né? Eu tenho que olhar com o olhar de todos os grupos. Essa economia feminista, né, dentre outros aspectos, ela vai se somar à luta das mulheres pela igualdade, né? Porque em todos os setores existe a desigualdade salarial, dos postos, né? E a economia feminista, acredito que ela vai evidenciar um outro olhar a respeito da valorização da mulher e do que ela faz, do que ela é capaz também. Exatamente. Não é isso, Ellen? Inclusive, tem uma área que é justamente para entender essa questão, porque quando a mulher começou a ser estudada na economia, né, como uma participante da economia, ela sempre foi estudada, de novo, por homens. Então, eles diziam assim, olha, as mulheres têm baixos salários porque elas não se qualificam. Aí você diz, sim, então, mas por que elas não se qualificam? Elas não se qualificam porque elas têm baixo salário. Aí eu estou explicando o ovo e a galinha e eu não estou chegando em lugar nenhum, né? Então, a partir dessa percepção, foram que outras mulheres foram dizer, não, então a gente tem que entender. Se a gente se qualifica e continua recebendo baixos salários, tem algum outro fator. Então, a gente veio tirar esse olhar dos homens que não conseguiam entender, né? Por que as mulheres recebiam salários menores, né? E aí começou-se a estudar mais as questões de discriminação, a questão da participação da mulher no trabalho doméstico e no trabalho de cuidados, como isso traz um impacto
no tempo dessa mulher, na disponibilidade de tempo que essa mulher tem para realizar atividades produtivas, né, atividades do trabalho profissional, e como isso impacta, consequentemente, no salário dela e na forma como a sociedade, né, enxerga essas mulheres. Então, quando as mulheres começaram a entrar na universidade, começaram a estudar a participação delas mesmas nessa sociedade, nessa economia, foi que a gente conseguiu desvelar essa realidade. E dizer, olha, não é por isso. Não é esse motivo que vocês estão dizendo, é outro motivo. E o motivo é, principalmente, muito, obviamente, discriminação no mercado de trabalho. E colocar a mulher de volta no lugar que muitas pessoas acreditam que ela deveria estar, que é dentro de casa. Eu, particularmente, não acredito. Acho que a mulher tem que estar onde ela quer. Certo. Então, realmente, a economia feminista ela nos ajuda a entender essa questão de gênero, né? Sim. É o gênero na economia. Sim. Né? E quais são os caminhos que a gente tem que incorporar as mulheres para as mulheres enfrentarem, né, na sua vida, a economia feminista? Quais são os desafios? Olha, os grandes desafios, primeiro, que eu acho, assim, e nem especificamente nosso, né? Porque, se você olhar, a gente está no mercado de trabalho há muito tempo. Né? Sim, as mulheres que não trabalhavam eram mulheres de alta renda, né? Mulheres de classe média alta. E elas foi que, a partir dos anos 70, quiseram entrar no mercado de trabalho, quiseram ter sua independência financeira. Mas as mulheres pobres, elas sempre trabalharam. Sempre. Você vai... Só que isso é totalmente apagado, né? Isso vai sendo apagado. Você vai ler um livro de história, ele vai dizer que as mulheres entraram no mercado de trabalho nos anos 70. Que elas conquistaram a independência reprodutiva por conta dos anticoncepcionais, porque elas conquistaram o direito, sei lá, do voto a partir de 1930, no caso aqui do Brasil, outros países demoraram mais. Mas, assim, sempre é tratado como uma coisa do século XX. E não, a gente trabalha desde sempre, a gente trabalha. Pois é, Kelly, eu lembrando aqui, você falando, às vezes quando ia se perguntar no questionário, o que sua mãe faz? A senhora não trabalha, ela é dona de casa. Imagine o trabalho que tem na casa. Exato. Aquelas fotos das mulheres olhando o menino, dando comida, engomando. Não trabalha. É um trabalho que deveria ser remunerado. E trabalhavam bem mais antes, porque, tipo, a minha avó teve 14 meninos. Olha o trabalho. Ela diz, não, minha mãe não trabalha, é dona de casa. Né? Hoje já não é mais assim, né? Pelo avanço as mulheres se qualificaram, foram para o mercado de trabalho, como você disse, né? Então a gente agora questiona a diferença salarial, né? A oportunidade de galgar outros cargos na política, em todos os lugares, né? Exatamente. E essa questão do não trabalhar, né? Do trabalho doméstico não ser um trabalho, isso ainda é visto. Ainda né? Infelizmente, ainda é bem visto como um não trabalho, né? Mas, pelo menos hoje, a gente já consegue, de alguma forma, trazer um pouco mais de visibilidade para esse trabalho que é realizado dentro do ambiente doméstico, né? Então, a gente hoje consegue um pouco mais demonstrar justamente isso, que é extremamente cansativo você cuidar de casa, você cuidar de criança, você cuidar, por exemplo, de pessoas que não são aptas para o trabalho e nem têm autonomia para se cuidar sozinho, né? Que aí a gente fala, por exemplo, das crianças, de pessoas idosas com algum tipo de doença, né? Ou então pessoas com algum tipo de deficiência que também não têm condição de trabalho. Então, são situações que são extremamente cansativas e tudo. Mas, mesmo a gente dando um pouco mais de visibilidade, a gente ainda tem muito preconceito com esse trabalho que é realizado dentro da casa. E o pior é o principal trabalho. Pois é. Porque é o trabalho que fundamenta e que possibilita a gente sair de casa para trabalhar profissionalmente. Exatamente. Porque se eu não tenho a casa para me dar alimento, para fornecer minha roupa lavada, para eu dormir, né, para eu descansar daquele trabalho produtivo que eu realizei o dia inteiro, como é que eu vou sair no outro dia para trabalhar, né? Então, essa é a primeira pergunta. O trabalho doméstico, ele é o trabalho principal, porque ele é o trabalho da reprodução da vida. Não existe trabalho profissional sem trabalho doméstico. Inclusive, se o salário pago
para um profissional fosse o salário responsável por cumprir, por atender todas as necessidades desse trabalhador, não dava. Exatamente. Se eu tivesse que comprar toda a comida na rua, se eu tivesse que colocar toda a roupa na rua, se eu tivesse que dormir num hotel, se eu tivesse que fazer todas essas outras coisas, comprando no mercado, o salário não ia dar. Então, o que eu tenho é um trabalho doméstico que substitui um salário que não me é pago no mercado profissional. Kellen, na sua opinião, quais são os maiores obstáculos que as mulheres enfrentam para estar entrando no mercado de trabalho hoje? Olha, a gente tem, como eu falei, o maior problema que a gente tem hoje muito é a discriminação, né? No mercado de trabalho mesmo. Aquela ideia muito tradicional de que, não vamos contratar mulheres, aquela coisa que já foi também bastante divulgada às vezes, né? De que não vamos contratar mulheres porque mulheres engravidam, porque mulheres saem para casar, porque mulheres têm que cuidar do filho, então falta para poder cuidar do filho, principalmente se tem filhos até 6 anos, né? Tem muito essa questão da discriminação no mercado de trabalho. E por que eu digo isso? Porque nós temos o maior volume de educação. O nível educacional da mulher, de qualificação das mulheres, é maior do que o dos homens no Brasil. Tem alguns países que não é, mas no caso do Brasil, nós temos mais anos de estudo do que os homens. Tem mais mulheres nas universidades. Tem mais mulheres nas universidades. O nível de existência das mulheres é bem menor do que o dos homens. A gente sabe também que isso tem um componente muito, às vezes, de que o homem tem que desistir dos estudos para trabalhar, ajudar a família. A gente sabe que tem isso muitas vezes. Mas também essa qualificação maior das mulheres não é compensada no mercado de trabalho. Então, se a gente é mais qualificada e a gente tem menos emprego, né? Não tem emprego suficiente, né, para todas as mulheres. A gente é menos volume na mão de obra total mesmo, né? Então, não tem muita mulher assim no mercado de trabalho, ou se disponibilizando a entrar no mercado de trabalho. Nós temos menos salários, nós temos jornada de trabalho menor. Não, mas a jornada de trabalho profissional da gente é menor. Quando soma a jornada de trabalho profissional com a de trabalho doméstico e trabalho de cuidados, aí passa bastante a dos homens, né? Mas só a jornada de trabalho em mercado de trabalho é menor. O que é que isso significa? Que a gente tem mais subocupação, ou seja, aquele trabalho que ele não é formal, ele não tem uma jornada de trabalho completa, sabe? Aquele bico, aquele trabalho feito ali na base da diária, alguma coisa do tipo. E a gente sofre também mais com o desemprego. Então, se a gente tem uma jornada de trabalho menor, é porque a gente não tem aquele emprego formal, clássico, carteira assinada, 8 horas por dia. Tá? Então, se isso acontece, todos esses fatores somados, né? Subocupação, salários reduzidos, maior nível de desemprego, menos participação na força de trabalho mesmo total. Se a gente tem tudo isso e a gente é mais qualificada, qual é a explicação? Né? E aí é que a gente entra nessa questão da discriminação no mercado de trabalho, em que se tem essa crença de que as mulheres têm uma maior ocupação doméstica, o que não é mentira. Nós temos realmente maior participação. Mas por que a gente tem uma maior participação? Porque se eu tenho 20 horas de trabalho dentro de casa por semana e meu esposo tem 11 horas de trabalho dentro de casa por semana, alguma coisa está desequilibrada. Se são 30 horas semanais, é 15 e 15, né? Não. Está errado alguma coisa. Então, a participação dos homens, né, na compreensão do papel deles enquanto trabalhadores domésticos também, como responsáveis pela manutenção da vida, como responsáveis pelo cuidado das crianças, idosos e pessoas deficientes que não têm capacidade para o trabalho, se eles não participam ativamente disso, é claro que vai recair na gente. E recaindo na gente, isso acaba sendo percebido socialmente. Então, as mulheres realmente têm mais dificuldade. Elas vão faltar para levar o filho quando estiver doente no médico. Por que, então, que o homem não falta para levar o filho no médico?
por que é só ela. Então, a gente tem que discutir essas questões e a participação masculina nesses trabalhos que não são profissionais. Porque a partir do momento que a gente conseguir distribuir melhor essa atividade doméstica e essa atividade de cuidados, não vai ter por que alguém dizer, não vamos contratar ela não porque ela tem um filho com menos de 6 anos. Então, a gente consegue distribuir melhor, a gente consegue ter uma melhor participação de todo mundo. Kelly, a luta feminista, ela sempre questionava as tarefas de casa, porque só a mulher fazia. Tem que dividir as tarefas. Hoje já mudou um pouco isso, né? E a luta das mulheres já avançou bastante. E até agora nós temos uma lei dos cuidados. Você poder falar um pouco, né, que foi aprovado há pouco tempo, uma lei, não é, pelo Congresso. Fale um pouco da lei dos cuidados. Dia 5, na verdade, é o Plano Nacional de Cuidados, né? A Política Nacional de Cuidados. Dentro da Política Nacional de Cuidados vai ter o Plano Nacional de Cuidados, que são as ações, de fato, né, com metas, né, tudo direitinho para poder definir como essa Política Nacional de Cuidados vai ser implementada. Essa Política Nacional de Cuidados, ela se baseia justamente no uso do tempo, né? Como o tempo das pessoas, principalmente das mulheres, é distribuído. Porque a gente tem um problema hoje em dia muito sério com a coleta desses dados de uso do tempo. O IBGE, ele vai chegar na tua casa, quando ele vai pesquisar, ele vai perguntar assim, você realiza atividades domésticas? E aí você responde se sim ou se não. Então, ele calcula. Aí, 90 e tantos % das mulheres dizem que sim, e 80 e tantos % dos homens dizem que sim. Ok, tudo bem, você realiza atividades domésticas. Quantas horas você dedica a essas atividades domésticas? A pessoa tem que calcular bem ali na frente do pesquisador do IBGE quantas horas ela dedica. E aí ele dá algumas dicas ali do que são esses trabalhos domésticos, né? Então, lavar, passar, arrumar, cozinhar, todas essas coisas. E também dá uma listinha de pequenos reparos, manutenção de veículo, passeio com cachorro, levar o lixo para fora. Então, todas essas são atividades, né? Então, pequenos reparos na residência, tudo isso. Então, se você coloca tudo isso, as pessoas vão fazer um cálculo ali. Então, hoje em dia, a gente tem 11 horas para os homens, 21 horas para as mulheres por semana. Eu acho esse número, sinceramente, eu acho ele um absurdo. Primeiro, porque eu acho que é mais horas para as mulheres e menos horas para os homens. Muito mais. E por que eu te digo que eu acho que é menos horas para os homens? Mulheres solteiras e homens solteiros dedicam 9 horas por semana às atividades domésticas. Mulheres solteiras e homens solteiros que vivem só. 9 horas. Quando se casam, a mulher passa para 21 e o homem passa para 11. É um privilegiado ainda, viu, rapaz? Por isso que tem alguma A gente tem que mudar ainda muita coisa. Então, uma das questões da Política Nacional de Cuidados é reavaliar como o IBGE faz esse cálculo do uso do tempo, né? Melhorar essas estatísticas de uso do tempo e, a partir desses dados, implementar. Onde é que a gente vai dedicar a nossa política pública? É nas creches? É nas casas de acolhimento e convivência, que são casas, por exemplo, para idosos, pessoas com deficiência, que não têm condições de trabalho, para que essas pessoas possam passar o dia lá. Tal qual, por exemplo, uma escola de tempo integral, ou uma creche de tempo integral que a gente tem para crianças. Então, as casas de acolhimento e convivência, elas são importantíssimas. Porque se a gente tem a escola e a creche para criança, tudo bem que a gente sabe que não tem vaga às vezes para todo mundo, mas a gente ainda tem. Mas casa de acolhimento e convivência a gente não tem. E o pior, a gente não tem nem privado também. A gente não tem. Normalmente o setor privado, ele adentra a casa, né, da pessoa que tem condição de pagar, né, para cuidar de um idoso, para cuidar de uma pessoa com deficiência, que não tem condição de trabalho. E aí, o setor privado, ele entra lá dentro. Não existe esse ambiente de convivência coletiva em que todas aquelas pessoas estão juntas realizando atividades. Então, a gente tem, na Política Nacional de Cuidados, o objetivo é trazer esses dados sobre o tempo e verificar como a gente pode criar políticas públicas que auxiliem no cuidado dessas pessoas, no cuidado das crianças, dos idosos e das pessoas com deficiência. E aí, uma das coisas também fundamentais na Política Nacional de Cuidado, além disso, é a questão do transporte público. Porque a gente sempre fala na economia feminista, assim,
o trabalho do homem, o uso do tempo do homem, o transporte do homem, ele é pendular. Ele vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa. É só um pêndulo. Das mulheres, não. Ele tende a ser estrelado, assim. Ele parece uma estrelinha. Ela vai de casa, vai para a creche, da creche ela vai no supermercado, no supermercado ela faz um bico, do bico ela vai no hospital visitar alguém. E assim ela sai passeando a cidade casa inteira. Da mãe, ajudar a mãe. Exatamente. Ela sai passeando a cidade inteira e gastando um tempo absurdo com um transporte ineficiente, né? Que demora muito e que ela não tem condições de ter outro, né? E se estressando mais ainda no trânsito. Exatamente. Então, assim, essa política de transporte, ela é fundamental. Política de moradias mais acessíveis, mais centrais, né? Para que essa mulher não perca muito tempo nesse transporte. E justamente adentrando nesse tema, quais políticas públicas você acredita que deveriam ser mais implementadas para nós mulheres? Primeiramente, a política de cuidado, para mim, é a mais fundamental. Né? Realmente, ela tá... Não é uma coincidência, ela realmente está em voga, da gente ter aprovado no Congresso a Política Nacional de Cuidados, está indo para a sanção da presidência. Isso é extremamente importante. Entender que esse cuidado ele tem que ser socializado. Antigamente, a gente tinha um dizer, né, que, pelo menos lá nos Estados Unidos ainda tem esse dizer, né, que precisa de uma vila para cuidar de uma criança, né? E a gente tinha um cuidado que ele era mais coletivizado antes, né? Então, a gente tinha essa preocupação mais comunitária. E a gente foi perdendo isso com o tempo. Distâncias, a própria dificuldade, a violência, a gente vai se enclausurando em casas, em lugares cada vez mais nucleados, né? Cada vez mais só aquela famíliazinha menor que tem, né? Então, assim, é bem complicado isso. Então, a gente deixou de ter. A política de cuidado, ela vai trazer de volta essa ideia de coletivizar esse cuidado, de trazer essas pessoas para um ambiente mais comunitário, né? De fazer com que esse cuidado ele seja ali voltado para a sociedade inteira e não só unicamente para uma mulher responsável pelo aquele domicílio, né? Então, isso, para mim, é a parte mais importante. A outra parte que eu acho extremamente importante é a gente buscar valorizar profissões que são femininas, tidas como femininas. Porque não existe uma profissão feminina, mas a sociedade colocou que determinadas profissões são de mulheres e determinadas profissões são de homens. Por exemplo, né, Kellen, quando é para cuidar, são as enfermeiras, professoras primárias, cuidar do idoso, sempre é a mãe, a tia, sempre as mulheres no cuidado, né? Então... A política nacional vai considerar todos esses casos, né? E aí, quando você entende que muito da profissão das mulheres, ela veio de exacerbar o trabalho que ela já faz em casa, né? Então, ela é uma boa cuidadora de criança, ela é professora. Ela é uma boa cuidadora de idosos, ela é cuidadora lá do home care, não sei o quê. Ela cuida bem de pessoas doentes, ela vai ser enfermeira. Então, a gente categorizou profissões como sendo profissões de mulheres. E algumas profissões como sendo de homens. Então, piloto de avião é homem. Neurocirurgião é homem. A gente foi colocando nas caixinhas as profissões. E aí, quando a gente fez isso, a gente hierarquizou. A gente disse, essas aqui são melhores, essas aqui são piores. Então, essas aqui vão ser super bem pagas e essas aqui não vão ser bem pagas. E a gente fez isso, colocou uma lá no topo e colocou várias embaixo. Então, quando a gente faz isso e a gente não valoriza profissões que são tidas como femininas, né, que são tidas como profissões de mulheres, a gente continua fazendo com que o salário seja diferente. Porque as pessoas dizem assim, Kelly, mas não aprovou a lei da igualdade salarial? Aprovou, mas a lei diz que é para salários serem iguais nos cargos iguais. E a grande diferença que a gente tem não é no cargo que é igual. A grande diferença de salários que faz com que as mulheres no Brasil inteiro, a média do salário das mulheres do Brasil inteiro seja menor do que a dos homens, não é nos cargos iguais. É justamente no fato de que as profissões delas vêm, né, as remunerações, delas, vêm de profissões que são desvalorizadas. E as remunerações deles, né, a renda deles, o salário deles, vem de profissões que são valorizadas. Então, se a gente não quebra isso, de valorizar as profissões
que são tidas como femininas, a gente não consegue sair do lugar. A gente continua fazendo com que as mulheres tenham profissões desvalorizadas, tanto desvalorizadas socialmente como monetariamente, né? Salários mais baixos. É só a gente observar o número, a quantidade, por exemplo, no Brasil, de empregadas domésticas mulheres, né? Que é o salário mínimo, assim, o mínimo. Aí cada um pode pagar mais, mas o básico pela lei é o salário mínimo, quer dizer, uma empregada doméstica que trabalha, como já se sabe, tudo que você falou do serviço, ela faz, né? E é pouco remunerado. E deixa eu te contar, 92% dos trabalhadores domésticos do Brasil são mulheres. Mulheres. 8% são homens. Se você pegar a média salarial desses 92% de mulheres trabalhadoras domésticas, não chega nem perto da média salarial dos 8% dos trabalhadores domésticos. Ou seja, os jardineiros, motoristas, piscineiros, todas essas outras profissões, porque normalmente os homens, eles não trabalham dentro da casa. Né? Eles trabalham do lado de fora. E o salário deles é maior do que o das mulheres. Elas são 92% da força de trabalho no trabalho doméstico. E elas recebem bem menos do que o salário deles. Então, me diz se isso não tem uma explicação social, discriminatória, da própria, do próprio papel da mulher, da função da mulher, né, ser desvalorizada. Porque se todo mundo é trabalhador doméstico, por que o salário deles é incrivelmente maior do que o das trabalhadoras domésticas? Pois é, e eu lembrando aqui que a nossa educação do século XIX até XX, a mulher para ficar em casa, mulher para ficar dentro de casa, o homem sai para a rua. Até agora, né, nesse momento que você está colocando, empregada doméstica, os trabalhadores domésticos dentro de casa e os trabalhadores domésticos homem é no jardim, é fora de casa, né? É muito interessante como a formação que nós tivemos, o patriarcalismo, o machismo, ele é muito difícil de ser desconstruído, mas nós temos conseguido algumas vitórias. Conseguimos, algumas. O preconceito é tão grande, a gente tem exemplo na culinária, quando é um homem que é mestre na cozinha, chefe, masterchef, o salário dele é altíssimo. Olha, quem cozinha aqui nesse restaurante é o Masterchef. É um homem? Nossa, se é homem, se sabe cozinhar é porque sabe cozinhar bem. Então, Kelly, a economia feminista que você é autora e trabalha é muito importante para a nossa luta de emancipação feminina, não é? Sim, exatamente. Principalmente porque a gente trabalha dentro da lógica científica, né? Dentro da universidade, produzindo artigo, produzindo ali, né, produtos científicos, fazendo palestras, fazendo coisas. E muitas vezes isso, a gente ainda vive num país que dá muito mais valor ao ambiente científico, acadêmico, né, do que a outros ambientes. Então, o que a gente tem muito é a importância disso sair de dentro da universidade também, porque às vezes as pessoas não querem dar valor para esse tipo de conhecimento, né? Então, se vem de alguém que é mestre, é doutor, não sei o quê, e fez vários cálculos, provou ali por A mais B, fez um super modelo jogou no computador, saiu um resultado lindo. A maioria das pessoas tende a querer dar mais valor para isso. É verdade. Entendeu? Do que para quando a gente simplesmente só fala sobre esse problema de discriminação que a gente tem. Então, a minha função é também muito disso, de tirar do muro da universidade, de tirar daquele portal de artigo científico e trazer para que isso seja compreendido por todo mundo, prática, né? Mulheres, vocês estão notando, vocês estão percebendo a importância de trazer uma profissional que está trazendo dados estatísticos para a gente e a gente para assim para se pensar, poxa, hoje eu já fiz tanta coisa, o sistema faz com que a gente ache que isso é natural, sem ser. Não é que a gente tem que se tornar preguiçosa e deixar de fazer menos. Não, a gente tem que aprender a se valorizar. A gente tem que tomar conhecimento e consciência de que o homem também pode estar dividindo essas tarefas com a gente. Pois é, eu fico pensando, que eu também sou economista, né? Sim, eu sei. Eu fico pensando que a maioria das mulheres até acha que isso é normal. Eu trabalho mais de 20 horas por dia, tudo. Ela nem tem essa ideia de 20 horas, né? Acha que é natural, né? Ela está sendo explorada, isso é uma exploração, mas ela não tem consciência disso, né?
mulheres que estudaram, mulheres formadas, não tem. Imagine aquelas outras mulheres que não tiveram acesso ao conhecimento, que é o senso comum. É muito importante os estudos da universidade, mas como você mesmo disse, ele tem que se espalhar, sair dos muros da universidade, para as mulheres entenderem que aquilo não é normal. Embora a gente foi educado para dizer, para fazer tudo, né? Até se diz assim, quando a pessoa casa, diz assim, a mulher é para conhecer os 4 cantos da casa. Ou seja, não sair de casa, fazer tudo e achar que está uma maravilha. E não é assim. Ainda bem que nós estamos estudando, nós estamos evoluindo. Fale um pouco aí sobre isso. Eu acho essa parte interessante porque tem uma autora italiana, Silvia Federici, que ela é meio amada e odiada, sabe? Porque ela tem uma frase muito famosa que ela diz assim: o que você chama de amor é trabalho não pago. E essa é uma frase que deixa ela muito amada e muito odiada ao mesmo tempo. Porque tem muitas mulheres que dizem assim, não, mas é amor. O que eu faço é amor, né? Mas quando você... Eu faço, eu tenho 2 filhos, eu tenho um marido, eu cuido da minha casa, eu gosto, entendeu? E assim, eu faço sim por amor. Mas eu faço por amor tendo consciência de que existe todo um sistema que se beneficia de eu estar ali... Do teu amor. Desse meu amor, entendeu? Então, assim, não é porque a gente está querendo dizer que as mulheres não deveriam fazer o trabalho de cuidar dos seus filhos ou de alguma coisa. Não é essa a intenção. Mas é a intenção de trazer uma consciência de que todo o sistema, e aí quando a gente está falando do capitalismo, da forma como a gente produz mercadorias, né, de como a gente se organiza socialmente, né? Então, se a gente entende que esse sistema, ele me usa também dentro de casa, porque eu estou cuidando dos meus filhos, eu estou fazendo com que eles estudem em boas escolas, que eles tirem boas notas. Por quê? Para eles serem profissionais no futuro. Então, eles vão servir a esse mercado. Então, quando eu cuido também do meu marido, e nós 2, na verdade, cuidamos das crianças, né? Porque ele é bem participante, assim, ele é dessa leva mais moderna, isso, de participar da criação. O meu também, aí sabe o que as nossas amigas falam? Nossa, tá felizarda, tu ganhou na loteria. É uma coisa normal, né? Não. Nossa, paizão. Aí eu digo, não, ele é o pai funcional. Ele é um adulto funcional. Ele é o pai. Exato. Então, a gente tem muito isso, né? Então, quando a Federici fala, e ela fala realmente com um peso um pouquinho mais, sabe? Ela dá um pezinho a mais. Mas eu entendo que, no fundo, a ideia é muito essa, de dizer, olha, é amor. Mas também é trabalho não pago, sabe? E que a gente tem que entender como a gente funciona dentro desse sistema. Para a gente exigir também que esse sistema funcione a favor da gente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de política nacional de cuidados, a gente não está falando de um favor que a sociedade está fazendo para a gente. A gente está falando de um direito e uma responsabilização desta sociedade por esse coletivo. Porque eu estou cuidando de pessoas, eu estou ali nesse trabalho que não é pago, que é um trabalho de amor, mas que, né, precisa ser valorizado. Então, quando eu tiro isso de dentro da minha casa e coloco isso para a sociedade, a gente está conseguindo, enquanto sociedade, dar um recado. E o recado é esse. Não nos responsabilizamos sozinhas pela criação, educação e manutenção da vida. E isso é a responsabilidade de todo mundo, coletivamente. Exatamente. Gente, que bate-papo gostoso. Muito que bacana. Aula sensacional, né? Um bate-aula. A gente está tendo hoje aqui. Mas, infelizmente, a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast. Kelly, uma mensagem final. Se tiverem dúvidas, eu sempre estou à disposição, né? Então, qualquer coisa, eu faço parte da Rede Brasileira de Economia Feminista, tem um site que é no ange.org, ange.org. Esse site, lá dentro tem a página da Economia Feminista, tem disponível lá todas as pesquisadoras do Brasil, né? Currículos, artigos científicos, livros e todas essas outras coisas. Tem as páginas, né, de todas elas, para se alguém quiser seguir. E meu Instagram é prof.kellenbrito, prof.kellenbrito.
que lá tem algumas postagenzinhas, devo confessar que eu não sou uma boa influencer digital, mas tem algumas postagens que trazem esse diálogo, né, esse debate, essas questões da economia feminista lá em forma de textos e imagens, para dar uma pensada. Então já tem lá algumas postagens que dá para dar uma lida e qualquer coisa também pode falar comigo por lá. Inclusive no bastidores, gente, eu estava até agradecendo a Kelly, porque antes da gente trazer, né, a nossa convidada, lógico, a gente vai estudar um pouquinho sobre a nossa convidada. Gente, eu super amei o Instagram dela aberto. E ela tá falando assim, mas os conteúdos que tem lá são de extrema qualidade. Poucos, mas de extrema qualidade, que tem como você realmente estar mais por dentro sobre a economia feminista. Então, Kelly, eu quero agradecer, né? Foi tão produtiva o seu bate-papo, explicando para as mulheres, né, como é que a gente tem que evoluir nos nossos direitos, né, na nossa cidadania, na justiça social, né? Tudo, porque tudo que a gente tem feito, que a gente trabalha, é para a economia funcionar, mesmo no capitalismo, ou qualquer economia, talvez, né? E a gente faz tudo isso, mas é como se fosse normal, não somos remunerados. Se fosse contar, se fosse somar em valores, tudo isso que nós produzimos na economia feminista, era bem... 12 a 21% do PIB. Olha aí, viu? Pronto. Ela tem o dado, é 12 a 21% do PIB. Esse trabalho da economia feminista, que ainda não está reconhecido, mas nós vamos chegar lá. Muito obrigada pela sua participação, professora Kelly, viu? E depois a gente pode voltar com a outra temática, depois de você terminar o doutorado, não sei, né? Você continua estudando, nós não vamos lhe deixar em paz, não. Ou sendo bem otimista com um avanço consideravelmente positivo. Espero trazer bons resultados, boas estatísticas da próxima vez. Tá certo. Obrigada. Muito obrigada. Pela participação.